Oi, pessoal, tudo bom, galerinha? Confesso que estou com saudade de vocês. A gente sente muita falta desse momento de sala de aula, das nossas brincadeiras, mas para a gente tentar encurtar um pouco esse momento de crise sanitária, esse momento de isolamento comunitário, eu vou gravar uns vídeos, algumas aulas nossas serão com vídeos, outras com conteúdos, até porque não tenho experiência nenhuma com tecnologia, tanto que esse vídeo é bem caseiro. Para vocês terem uma ideia, para eu chegar nesse vídeo, já gravei vários. Então, quem sabe, ao final dessa crise, eu já não esteja expert em tecnologia em gravação de aulas, né? Mas isso foi uma forma que eu estou procurando para ficar mais próximos de vocês de alguma maneira, né? Tem outros mecanismos que eu estou vendo se a gente consegue fazer através de aulas online. Vamos fazer um teste mais para frente, bora ver se dá certo, tá? Quem sabe? Estou tentando aí arrumar recursos, procurar recursos para que a gente possa estreitar um pouco mais essa distância. Bom, nos dias das nossas aulas eu estarei disponível para tirar dúvidas de vocês. Espero que nós possamos aí atingir o nosso objetivo, né? Que é o aprendizado. Bom, vamos começar, né? Hoje nós vamos falar sobre capacidade para o casamento e o processo de habilitação. Na aula passada nós falamos sobre casamento, de uma forma geral, falamos das estatísticas, disse para vocês que casamento é bom casar, né? Então agora vamos falar como isso tudo começa, né? Como é que faz essa parte toda. Falei para vocês também e repito novamente que para o Estado é interessante que as pessoas constituem família regularmente. Por isso que para casar há um ritual, uma formalidade. Como eu falei já para vocês em sala de aula, que o casamento é uma formalidade, é diferente da união estável, que as pessoas vão e se juntam, simplesmente juntas, escova de dente. Mas o casamento não, o casamento ele requer toda uma formalidade. O artigo 1526 do Código Civil, ele fala: a habilitação será feita pessoalmente perante o oficial do Registro Civil com a audiência do Ministério Público. Parágrafo único. Caso haja impugnação do oficial do Ministério Público ou de terceiro, a habilitação será submetida ao juiz. A habilitação para o casamento é um procedimento administrativo. Toda pessoa que desejar se casar no Brasil deve demonstrar para o Estado que está apta para contrair o casamento. O processo de habilitação ele é feito no cartório extrajudicial, né? Então, quando os noivos, os nubentes, no caso, desejam constituir um matrimônio, eles devem requerer a instauração do processo de casamento no cartório de seu domicílio. Digamos que os noivos, os nubentes, eles morem em zonas diferentes, no caso daqui de São Paulo, tá? Digamos que a noiva more na zona oeste e o noivo more na zona leste. Nesse caso, eu posso dar entrada no processo de habilitação de casamento, tanto na zona oeste quanto na zona leste, no cartório em que requer o meu domicílio, tá? E aí, quando eu dou entrada nesse cartório, é expedida um edital, né? Nesse caso, que é para dar começo de todo o processo de habilitação. Então, todo local que houver mais de um registro civil, esta cidade ela tem
uma divisão de competência territorial, que é o caso de São Paulo, como eu falei, da Zona Oeste e Zona Leste, é o exemplo que eu dei. Então, a primeira coisa que os nubentes devem observar é a competência territorial. O procedimento de habilitação deve ser feito em um dos domicílios dos nubentes, para que, eventualmente, alguém que tenha informação sobre algum impedimento para aquele casamento pode vir a se manifestar, vir a falar, antes que o oficial considere aquelas pessoas habilitadas para casar. Então, como eu falei, é feita um procedimento, é expedido um edital no cartório, e não só no cartório em que eu dei entrada do processo de habilitação do casamento. Como eu disse, eu usei o exemplo da noiva residir na Zona Oeste e o noivo residir na Zona Leste. Eu posso dar entrada em um desses dois cartórios, próximo do domicílio dos nubentes, e aí é expedido o edital. Esse mesmo edital eu levo para o cartório do nubente, digamos que eu dei entrada no cartório do nubente da noiva. Da noiva. Eu dei entrada no processo de habilitação do cartório do domicílio da noiva, e lá é expedido um edital. Esse mesmo edital, uma cópia dele, eu levo para o cartório referente ao domicílio do noivo, e lá também é fixado esse edital. Então, o edital de processo de habilitação de casamento, ele é expedido tanto no cartório de domicílio da noiva quanto no cartório de domicílio do noivo. Qual o objetivo disso? O objetivo é que, se alguém que resida ali por perto, que conheça os nubentes, conheça algum impedimento, afirmando que eles não podem vir a casar, que ele se manifeste antes mesmo que o oficial diga que eles estão aptos para casamento, que eles podem fazer o processo de habilitação. Tá? Como o artigo 1526 menciona, ela é uma audiência com o Ministério Público presente. Então, o Ministério Público ele pode vir a requerer a juntada de alguns documentos ou algumas providências que comprove que esses nubentes não têm nenhum impedimento para o casamento. Tá? Então, não comprovando que há algum impedimento para o casamento, e vai prosseguir. Esse edital, ele fica exposto nos cartórios com um prazo de 15 dias. Então, 15 dias a contar da fixação do edital no cartório, e não da publicação de imprensa. Tá? O oficial entrega aos nubentes certidão de que estão habilitados a se casar dentro de 90 dias. Então, passado esses 15 dias, eles têm 90 dias para casar. Após esses 15 dias, não houve ninguém se manifestando, nenhum impedimento para o casamento. O oficial vai entregar a certidão para os nubentes e eles têm 90 dias para casar. Se eles não casarem dentro de 90 dias, perderá a eficácia do processo de habilitação. E vencido esse prazo, eles terão que fazer um novo processo de habilitação. Tá? Por quê? Porque nesse período pode ter surgido algum impedimento que antes não havia. Né? Existem algumas situações em que podemos observar no artigo 1527, parágrafo único, em que essa publicação exigida do processo normal de habilitação de casamento é dispensada em caso de urgência. Só que a lei ela não menciona quais são esses casos. Quer ver? Vamos lá, no 1527, parágrafo único. A autoridade competente, havendo urgência, poderá dispensar a publicação. A lei não menciona qual é essa urgência. Então, vai do juiz analisar a urgência em que vai ser dispensada a publicação para o procedimento do casamento, para a celebração do casamento. Tá? Bom, muito bem. Munido da certidão de habilitação, a celebração do casamento poderá ser em qualquer lugar do país.
né? Então, na feita que os nubentes pegam a certidão do oficial de justiça, onde não houve nenhum impedimento para o casamento até então, eu posso casar dentro de 90 dias em qualquer lugar do país. Quando eu vou dar entrada nos proclames do casamento, no procedimento, no processo administrativo do casamento, existe uma taxa que deve ser paga, que os cartórios eles cobram para isso. Mas o 1512 ele fala sobre a gratuidade do casamento civil. Vamos lá no 1512. O casamento é civil e gratuita a sua celebração. Parágrafo único. A habilitação para o casamento, o registro e a primeira certidão serão isentos de selos, emolumentos e custos para as pessoas cuja pobreza for declarada sob as penas da lei. Então, muito bem. Aqui no Código Civil, ele fala que é gratuito o casamento, só que para isso, né, os nubentes precisam comprovar, através de uma declaração simples, eles comprovam que existe uma pobreza declarada, que não há condições que aquilo ali vai interferir no seu sustento de sua família, no seu sustento, o fato de pagar aquela taxa para o cartório. E como é feita? Aí o cartório, todo cartório, ele tem os fundos de compensação. E esses fundos de compensação é que arcam com essa taxa, com esse valor. Tá? Bom, vamos agora ver quais são os documentos necessários para o processo de habilitação, ou seja, para os proclames, para dar entrada em todos os proclames do casamento. Bom, os documentos necessários eles estão previstos no 1525 do Código Civil. Tá? 1525, o caput menciona: o requerimento de habilitação para o casamento será firmado por ambos os nubentes de próprio punho ou a seu pedido por procurador e deve ser instruído com os seguintes documentos. Inciso 1º. O primeiro documento que é exigido pelo Código Civil é a certidão de nascimento ou documentos equivalentes. Isso é o que dispõe o inciso 1º do artigo 1525. O que seriam esses documentos equivalentes? Documentos equivalentes seria a cédula de identidade ou o título de eleitor. O objetivo disto é para comprovar a idade mínima para o casamento. Tá? Bom, aí nós temos uma seguinte situação. Isto é o que a lei dispõe. Na prática, não é bem assim que a gente sabe que funciona. Na prática, os cartórios exigem somente a certidão de nascimento. Eles não querem esses documentos equivalentes. Os cartórios exigem, até porque eles retêm a certidão de nascimento. Eu até costumo brincar e dizer que depois de você casar, você nunca mais é solteiro novamente, né? Você nunca mais tem acesso à sua certidão de nascimento, porque a partir dali o que vai valer só é a sua certidão de casamento. Mesmo que você se divorcie, você não volta a usar a certidão de nascimento, até porque ela fica retida no cartório. Né? Você só vai usar a certidão de casamento a partir dali, mesmo com o divórcio, porque essa certidão de casamento ela fica sendo averbada quando você se divorcia. Né? Então, o objetivo desse documento é para comprovar que eu tenho idade núbil, ou seja, idade mínima para o casamento, que nós veremos mais para frente sobre a capacidade núbil, sobre a capacidade para casar. Bom, com isso, nós deparamos com o artigo 1520, que ele fala no caso de que não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbil, observado disposto no artigo 1517. Por que ele menciona o 1517? O 1517 a 1520, eles falam sobre a capacidade núbil.
O 1517 fala: o homem e a mulher com 16 anos podem casar, exigindo-se a autorização de ambos os pais ou de seus representantes legais enquanto não atingida a maioridade civil. Parágrafo único. Se houver divergência entre os pais, aplica-se o disposto no parágrafo do artigo 1631. Bom, o que acontece aí? Anteriormente, o fato da vítima casar com o criminoso em caso de estupro limpava a honra manchada da vítima. No caso, se a pessoa, o cara me estrupou e eu vou casar com ele, então eu limpo a honra dele. Né? Eu limpo a minha honra, no caso, que a minha honra ficou manchada, eu ia limpar, né? Isso fazia com que extinguisse a punibilidade dessa pessoa que é o estuprador, né? Após a lei de número 11.106 de 2005, revogou o inciso 7º do artigo 107 do Código Penal, além de outros dispositivos. E hoje não extingue mais a punibilidade. Ou seja, o casamento deixou de evitar a imposição ou o cumprimento de pena criminal. Tá? Então, hoje, a menor de 16 anos, o menor de 16 anos não pode casar em hipótese nenhuma. Eu posso casar a partir dos 16 anos, tá? Até os 18, mas com autorização dos pais ou do representante legal. Quando eu não tiver essa autorização dos pais ou do representante legal, eu posso ir até o Poder Judiciário e requerer um suprimento judicial, ou seja, uma autorização para o casamento. E se houver esse suprimento judicial para casar, aí sim eu vou anexar esse suprimento judicial junto com os documentos necessários quando eu dou entrada para os proclames do casamento. Né? Muito bem. O artigo 1551 do Código Civil, ele também fala do caso de não haver autorização para o casamento. Tá? Nesse caso, pode ser anulado, será impedida a anulação em caso de gravidez. É o que eu estou falando, em hipótese nenhuma eu posso casar um menor de 16 anos. Mas acima dos 18, em caso de gravidez, eu posso vir a casar e esse casamento não é anular, tá? Mesmo que os pais não queiram, através de suprimento judicial, eu posso requerer isso aí, tá? O 1551 ele fala: não se anulará por motivo de idade o casamento de que se resultou gravidez, tá? O 1517 ele mencionou o artigo 1631. Vamos olhar o que fala o 1631. Gente, eu estou procurando aí, procurem aí vocês também, tá? Lembrando que eu não tenho muita experiência com tecnologias. Vamos lá, 1631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais, na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade. Parágrafo único. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para a solução do desacordo. Por que ele fala sobre os pais, quem tem o poder, né? Porque, como eu falei, dos 16 aos 18 anos, eu preciso da autorização dos pais para casar. Se caso eles não concordarem, né, com o casamento, digamos que um concorda e o outro não concorda com o casamento. Nesse caso, eu posso recorrer ao Poder Judiciário e o Judiciário vai intervir e vai tentar analisar por que aquele pai
não, ou aquela mãe não quer autorizar o casamento. Quais são os motivos de impedir daquele que já tem idade núbil, entre 16 e 18 anos, por que ele está impedindo o casamento daqueles nubentes, daqueles menores, no caso, né? Vale ressaltar, gente, que antigamente, no Código de 1916, o casamento, a capacidade civil para casar, a mulher era com 16 anos e o homem com 18. Mas aí, com o Código de 2002, veio se igualar isso, né? Hoje, tanto mulher quanto o homem, a idade número para casar é aos 16 anos, com autorização do representante legal ou dos pais. Tá? Muito bem. Voltamos lá para o 1525. Voltamos para o 1525. Vamos lá. 1525. Inciso 2º. Autorização por escrito das pessoas cuja dependência legal estiverem ou ato judicial que a supra. Exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Se eu estou entre 16 e 18 anos, eu preciso da autorização dos meus pais ou do meu representante legal. Se eu não tiver autorização deles, eu preciso que o juiz autorize esse casamento, tá? Então, isso tudo eu preciso anexar no processo de habilitação do casamento. Inciso 3º. Declaração de 2 testemunhas, maiores, parentes ou não, que atestem conhecê-los e afirmem não existir impedimento que os iniba de casar. Gente, aqui a gente está falando das famosas testemunhas. As pessoas costumam dizer que se casamento fosse bom não tinha tantas testemunhas, não é isso? Pois é. Só que o próprio Código Civil, como vocês acabaram de acompanhar comigo, no inciso 2º do 1520, no inciso 3º do 1525, ele fala que eu só preciso de 2 testemunhas, né? Então por que casamento tem tantas testemunhas? É por causa de uma tradição, as pessoas querem vários padrinhos, várias madrinhas e tudo mais. Mas para o proclame do casamento civil, os proclames do casamento, aqueles que não são exceções, que a gente verá mais para frente, outras formas de casamento, eu só preciso de 2 testemunhas. Essas testemunhas elas precisam ter capacidade civil, ou seja, elas precisam ser maiores de 18 anos, tá? Elas podem ser parentes ou não, mas que elas devem conhecer os noivos, conhecer os nubentes, e devem afirmar que não existe nenhum impedimento para esse casamento, né? No caso, o papel das testemunhas aqui é só para afirmar que não existe impedimento para o casamento. Aqui, na verdade, é uma complementação de identificação dos contraentes, para reforçar a prova da inexistência de impedimentos para esse casamento ser realizado. É só para isso que servem as testemunhas, né? Então, casamento é bom, como eu já disse para vocês, e já provei em sala de aula, e estatisticamente que casamento é bom, né? Diga-se o nosso colega que fala muito do Oriente Médio, né? Que lá o pessoal casa várias vezes, né? Ao contrário do Brasil, que a gente pode casar assim várias vezes, mas uma vez com cada pessoa. Bom, inciso 4º. Declaração do estado civil, do domicílio e da residência atual dos contraentes e de seus pais, se forem conhecidos. Muito bem, aqui, gente, eu preciso da declaração do estado civil, ou seja, eu preciso declarar que eu sou solteira para casar, ou divorciada, ou viúva, né? Mas eu não posso ser casada. Eu tenho que declarar o estado civil de solteiro. Preciso comprovar também o meu domicílio, porque ou seja, a minha residência. Por que eu tenho que comprovar o domicílio e a residência?
para ver se a competência territorial, onde eu estou dando entrada dos meus proclames, é ali mesmo, né? Então, é por isso que eu preciso declarar o domicílio ou a residência. E também dos pais, né? Se caso os pais forem conhecidos. Se não forem, aí não tem o que fazer. Mas é justamente para isso. Essa quantidade de documentos, ela é chamada de memorial, tá? Por quê? Porque ela é uma perfeita identificação dos nubentes. E toda essa documentação deverá ser assinada pelos nubentes, pelos noivos, né? Inciso 5º, certidão de óbito do cônjuge falecido, de sentença declaratória de nulidade ou de anulação de casamento, transitada em julgado, ou do registro da sentença de divórcio. Muito bem. Eu preciso, se caso eu fui casada anteriormente e vou casar novamente, eu preciso anexar junto ao memorial, junto aos documentos que estou dando entrada para os proclames do casamento, eu preciso anexar a certidão de óbito do cônjuge falecido, né? Ou seja, a certidão do meu ex-marido. Eu preciso anexar para comprovar que eu sou viúva, que eu não tenho nenhum impedimento para o casamento. Se caso eu tive um casamento anterior e esse casamento por algum motivo ele foi anulado, que nós vamos ver também as anulações do casamento mais para frente, eu também preciso anexar a sentença de anulação do casamento. Tá? E se eu for divorciada, eu preciso anexar também a sentença do divórcio. Tá? Então, tudo isso eu preciso anexar para que isso não seja um impedimento para o meu casamento. Bom, gente, esses documentos todos que estão previstos no 1525 é justamente para o processo de habilitação de casamento. Ele tem 3 objetivos, tá? O primeiro objetivo é para verificar se os nubentes têm capacidade para o casamento, ou seja, se eles têm capacidade matrimonial. O segundo objetivo é verificar a inexistência de impedimentos, se não há nenhum impedimento para o casamento. E o terceiro objetivo é verificar a inexistência das causas suspensivas, que nós vamos ver de um por um agora, tá? Muito bem. O primeiro objetivo do processo de habilitação é verificar a capacidade matrimonial. É o que trata o artigo 1525, inciso 2º do Código Civil, que nós vimos ainda agora. Então, esse objetivo é verificar se os nubentes que pretendem se casar podem efetivamente contrair o casamento. O Código Civil, dos artigos 1517 até o 1520, ele trata da capacidade para o casamento. Então, nesta etapa, ele vai verificar se os nubentes têm idade núbil, ou seja, 16 anos de idade, para casar, tanto para o homem, tanto para a mulher. Como eu falei ainda agora para vocês, antigamente eu tinha, no Código de 1916, eu tinha diferença entre homem e mulher, a idade núbil, que mulher é 16 e homem 18 anos. Né? Hoje não mais, Código de 2002, hoje tanto mulher quanto homem, devido à igualdade entre homem e mulher, a idade núbil, tanto para os dois, para ambos, é de 16 anos. Claro que entre 16 e 18 anos eu necessito da autorização dos pais ou dos representantes legais. Mas os nubentes atingindo a partir de 18 anos ou mais, eles já passam a ter capacidade matrimonial plena. Ou seja, acima de 18 anos, os nubentes não precisam mais de autorização para casar. Eu não preciso mais de autorização dos pais ou do representante legal para conceber o matrimônio, né? Entre 16 e 18 anos de idade, a capacidade matrimonial ela é limitada, ou seja, eu preciso de autorização dos pais e dos representantes legais. Se caso houver divergência entre os pais, deve levar ao juiz, né, ao Poder Judiciário, ou mesmo até se um dos dois tiver uma recusa injusta,
né, o menor pode solicitar o suprimento judicial da vontade dos pais, né, que retrata o 1517, que a gente já mencionou isso há pouco. E falamos também do 1531, do parágrafo único, no caso da revogação dos pais até o casamento. Mas isso, se o juiz conceder, né, não pode ser anulado. Eu posso ter autorização do suprimento, através do suprimento judicial. Gente, não é simplesmente assim, o pai, eu não gosto daquele rapaz, então eu não quero que case com a minha filha. Não é bem assim que funciona. Precisa existir uma justificativa plausível para que o juiz não autorize esse casamento, né? Se tiver alguma doença mental, se essa pessoa for condenada por um crime, isso tudo vai interferir na autorização do juiz, tá? Porque o pai, na verdade, ele tem que ter uma justificativa plausível, não é simplesmente, não fui com a cara dele, não quero que case com a minha filha, não é assim que funciona, tá? Bom, o menor de 16 anos, antigamente, ele poderia casar em caso de gravidez, mas hoje não pode mais, hoje não é mais permitido. O menor de 16 anos não pode casar em hipótese nenhuma, tá? Em nenhuma hipótese o menor de 16 anos pode casar, só entre 16 e 18 anos. Observem que a capacidade núbil é diferente da capacidade civil. A capacidade civil é aos 18 anos. A capacidade núbil é 16 anos, tanto para o homem quanto para a mulher. Tá? Vamos agora para o segundo objetivo, que eu falei para vocês do processo de habilitação. O segundo objetivo é verificar a inexistência de impedimentos. Bom, o artigo 1521, ele retrata sobre os impedimentos. Olha só, gente, eu falei também para vocês que o terceiro objetivo é verificar a inexistência de causas suspensivas, que está lá prevista no 1523 do Código Civil. Se vocês observarem o caput desses dois artigos, o 1521, que trata dos impedimentos, e o 1523, que trata das causas suspensivas, vocês vão observar que o 1521 é uma proibição da lei. E o 1523 é um conselho da lei. A lei aconselha. Então, são dois fatores diferentes, completamente diferentes. 1521, proibição, é uma proibição da lei, não pode. Tanto que o caput começa, não podem casar. Então, eu não posso casar em hipótese nenhuma. Né? Já o 1523, ele fala de um conselho, a lei dá um conselho, o legislador veio e deu um conselho para os nubentes. Não devem casar. Ele não diz que não pode, ele fala não devem casar. Então é um conselho da lei. Mas vamos tratar primeiro do segundo objetivo do processo de habilitação, que são os impedimentos do 1521. Então, vamos lá. Não podem casar. Inciso 1, os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Ou seja, os avós não podem casar com os filhos. Simples assim, os pais não podem casar com os filhos, né? Seja esse num grau de parentesco natural ou civil, como assim? Ou seja, aqueles que têm uma relação consanguínea ou aqueles que têm a base do princípio da afetividade, nos casos dos pais adotivos. Né? Não pode casar em hipótese nenhuma. A lei proíbe, não pode haver casamento em hipótese nenhuma. Inciso 2, os afins em linha reta. De quem que eu estou falando aqui, gente? Quando eu falo em linha reta, eu estou falando dos avós, dos pais e dos filhos, aqueles que estão na linha horizontal, na linha reta, né? Eu não posso casar com meu avô, não posso casar com meu pai e também não posso casar com meu filho. Em hipótese nenhuma, a lei permite. Tá? Inciso 3,
o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante. Desde o início, desde o primeiro dia de aula, nós temos falado sobre o princípio da afetividade. Falei para vocês que o princípio da afetividade é o princípio mais importante hoje dentro do direito de família. Então, quando a gente fala sobre adoção, a gente está falando justamente do princípio da afetividade. E o inciso 3º do artigo 1521, ele tem como base o princípio da afetividade. Então, eu não posso, em hipótese nenhuma, casar com o adotante, ou seja, o meu adotado. Ou, digamos que eu adotei uma criança e casei com uma pessoa. Essa pessoa que casou comigo também não pode casar com o meu filho que é adotado. Por causa do princípio da afetividade, ele acaba tendo um vínculo de afeição com a criança, ou com o adolescente, ou com aquele meu filho. Ele acaba tendo um filho com base no princípio da afetividade. Então, não pode casar em hipótese nenhuma. Tá? Inciso 4. Os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais, até o 3º grau, inclusive. Então, assim, eu não posso casar em hipótese nenhuma com meu irmão. De jeito maneira eu posso casar com meu irmão. Os meus parentes colaterais, não posso casar também, no caso são meus tios, né? Posso casar com primo? Com primo pode, gente. Quem é apaixonado por primo, primo é um grau mais afastado, então já é 4º grau, eu posso casar com primo, tá? Agora, até o 3º grau, que são os tios, eu não posso casar. Tá? Inciso 5º, o adotado com o filho do adotante. É o exemplo que eu dei ainda agora. O meu cônjuge não pode casar com o meu filho adotado. Eu também, o adotado com o filho do adotante, por exemplo. A pessoa que adotou não pode casar com o filho daquele que adotou. Ou seja, eu adoto uma criança, e aí essa criança cresce, tem um filho, eu não posso casar com o filho dela, porque é como se eu fosse avô dele, né? Então, de forma alguma, nessa situação de adoção, né? Seja ela com o filho direto adotivo ou com o filho do filho adotivo, né? Eu não posso casar porque existe aí a base do princípio da afetividade. Inciso 6º, as pessoas casadas. Gente, pessoa casada não pode casar de novo, a não ser que seja divorciada. No nosso país é proibido, né? Aí nós vamos para o Código Penal, que trata da bigamia, né? Então, eu não posso casar em hipótese nenhuma com quem é casado. Eu tenho que casar só com pessoas solteiras, divorciadas ou viúvas. Quem é casado está com uma situação mal resolvida, aí eu também não posso casar, tá? Inciso 7º, o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Olha, digamos aí nessa situação que eu sofri uma tentativa de homicídio, ou mataram o meu marido, e aí eu me apaixonei por essa pessoa que matou ou que tentou me matar. Pelo 1521, eu não posso casar com esse criminoso, tá? Não posso casar com ele. A lei proíbe esse casamento, tá? Muito bem. Essas são as causas de impedimento, que foram retratadas no 1521, né? Que não pode, a lei proíbe, não pode casar em hipótese nenhuma. Bom, o 3º objetivo do processo de habilitação são as causas suspensivas, verificar se existe causas suspensivas. As causas suspensivas não geram a invalidade do casamento, né? E nem proíbe o casamento. Ela aconselha, olha, não deve casar, mas se a pessoa não escutar o conselho da lei e vir a casar, ela vai sofrer uma sanção. Esse casamento ele não será nulo, mas vai ser imposta uma sanção de caráter patrimonial.
Ou seja, se essas pessoas que estão previstas no artigo 1523, elas vierem a casar, elas não são proibidas de casar. Lembrem-se, é um conselho da lei, tá? A lei está dando um conselho, ela não está proibindo. Proibição no 1521, tá? 1521 é proibição. No 1523 é um conselho. Se essas pessoas que têm previsão no 1523 vierem a casar, a lei dá uma sanção patrimonial. Qual é? Elas não deve casar, mas se vier a casar, deverá casar no regime de separação obrigatória de bens. Então vamos lá ver o artigo 1523. Muito bem. Vamos, artigo 1523. Não devem casar. Inciso 1º. O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros. Então, a viúva ou o viúvo que tiverem filhos daquele que morreu, daquela pessoa que morreu, enquanto não tiver resolvido o inventário, enquanto não tiver resolvida a partilha de bens, eles não devem casar. Se vier a casar, deverá casar no regime de separação obrigatória de bens. Tá? Por quê? Porque pode haver uma confusão patrimonial aí do patrimônio dos herdeiros, juntamente com esse próximo cônjuge que está vindo por aí. Inciso 2º. A viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez ou da dissolução da sociedade conjugal. Então, a viúva ou a mulher que se separou só pode casar novamente 10 meses após ou a morte ou o falecimento do seu ex-marido ou a dissolução do seu casamento. Peraí, professor, vou ter que esperar 10 meses para casar? Vai! Por quê? Por quê? Porque a mulher ela pode estar grávida. Nos dias de hoje, você está me dizendo que eu não posso casar porque eu posso estar grávida? Gente, a gente tem que levar em consideração que o nosso Código Civil ele foi escrito lá em 1916, depois de 2002, então não era tão fácil como hoje, em 2020. É claro que hoje nós temos métodos para descobrir se a mulher está grávida ou não do seu falecido marido ou do seu ex. É claro que hoje nós temos vários métodos para descobrir, mas antigamente não tinha. Então ainda prevalece na lei essa situação que a mulher tem que esperar 10 meses para casar, a não ser que ela prove, que a gente vai ver mais para frente, que é exatamente o que retrata o parágrafo único deste artigo, tá? Mas o inciso 2º, ele diz que eu preciso aguardar esses 10 meses porque ela pode estar grávida. Inciso 3º, o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal. Então, enquanto eu não tiver o divórcio concretizado e partilhado os bens do casal, eu não posso casar novamente. Ou seja, ou melhor, desculpe, não deve, é um conselho da lei, não deve. Mas se vier a casar, regime de separação obrigatória de bens. Tá? Inciso 4º, o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela e não estiverem saudadas as respectivas contas. Bom, gente, aquela pessoa que é tutelada ou curatelada, ela não pode casar com o seu tutelado, né, ou seus descendentes ou ascendentes, irmãos, cunhados, sobrinhos, eles não podem casar com a pessoa tutelada, ou seja, com pessoas que ele tem a tutela ou a curatela. Por quê? Porque quando eu tenho a tutela ou a curatela, eu administro os bens daquela pessoa, então eu não posso casar enquanto
não deixar de ser tutora ou curadora daquela pessoa, né? Por uma questão simplesmente patrimonial. Se vocês observarem todos os incisos, o primeiro, segundo, terceiro, quarto do 1523, ele restringe o casamento, né? Ele aconselha a não casar simplesmente por uma questão patrimonial, tá? Porque está envolvendo patrimônio, está envolvendo bens de herdeiros de outras pessoas. Então, para que não seja confundido esse patrimônio, não deve casar, mas se casar, casar no regime de separação obrigatória de bens. Vamos ao parágrafo único do 1523. É permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhes sejam aplicadas as causas suspensivas previstas nos incisos 1º, 3º e 4º deste artigo, provando-se a inexistência de prejuízo, respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjuge e para a pessoa tutelada ou curatelada. No caso do inciso 2º, a nubente deverá provar nascimento de filho ou inexistência de gravidez na fluência do prazo. Então, muito bem, se eu conseguir provar para o juiz, judicialmente, para o juiz, que eu não tenho nenhum impedimento, ou muitas vezes que eu não tenho até bens para serem partilhados, né, que eu não estou grávida, provar de alguma forma essas situações, aí sim eu posso casar e não com a sanção da lei do regime de separação obrigatória de leis, mas sim com os outros regimes previstos em nossa legislação. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá? É muito estranho falar assim, sem perguntas, automaticamente, né, na hora, mas eu estou à disposição de vocês para eventuais dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E vamos ver se a gente se aperfeiçoa aí conforme nas próximas aulas. E espero que esse momento tenha estreitado um pouquinho essa distância que está entre nós. Sinto falta de vocês, eu gosto de ver a sala cheia, gosto de ver tirar as nossas brincadeiras durante as aulas, mas infelizmente estamos nesse momento aí. Bom, deixe suas dúvidas e comentários na SAP e vamos levando assim, né, o aprendizado o máximo possível para que nós possamos finalizar esse semestre com louvor. Beijo, gente. Tchau.